Na sessão desta terça-feira, durante o acordo de lideranças, participaram as organizadoras da campanha Maio Furta Cor, que tem o objetivo conscientizar a população sobre a importância da saúde mental materna. A iniciativa busca sensibilizar a sociedade sobre o cuidado com a saúde mental das mães, especialmente durante o período do puérpero, e conta com o apoio de diversas entidades e profissionais da área da saúde. Entre as ações está a caminhada Maio Furta Cor, que ocorre no dia 10, a partir das 9 da manhã, com saída do Largo da Prefeitura. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Simpla ou pelo QR Code que está na tela. Posteriormente, será possível retirar a camisa no dia do evento. Além disso, representantes da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, que atua desde 1959, sendo a mais antiga do país, falaram sobre as constantes fraudes que afetam a categoria, incluindo descontos indevidos nos salários e empréstimos consignados não autorizados. A entidade conta com mais de 2.000 associados e atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 e das 13 às 17h30, na Avenida Júlio de Castilhos, número 1401, Sala 201. Entre os serviços oferecidos estão orientações jurídicas, convênios e a confecção de carteirinhas de viagens intermunicipais para idosos a partir de 65 anos. No espaço do Grande Expediente, o vereador Aldonei Machado, do PSDB, falou sobre as reuniões públicas que estão ocorrendo em comunidades, distritos e bairros de Caxias do Sul para a alteração da Zona das Águas. Essa nova lei a gente tem que ser mais orientador, do que fiscalizador, fazer uma lei simples, objetiva, que todos entendam, que o agricultor entenda e que ele se sinta feliz e contente com o SAMAI lá, que não fique mais com o medo das multas e represálias. Já o vereador Daniel Santos falou sobre o lançamento do projeto Capacitar para Liderar 2025, organizado pela Coordenadoria da Juventude. O mesmo tem o objetivo de qualificar as lideranças e ampliar o conhecimento sobre assuntos relevantes no âmbito da proteção social, qualificando as possibilidades do exercício da cidadania e protagonismo dos estudantes, muitos através dos grêmios estudantis. De preparar esses jovens para o futuro, E justamente como eu falei hoje na tribuna, um momento hoje nós vivemos de uma questão de comportamento da sala de aula, seja do ensino fundamental, ensino médio, porque a gente começa a trabalhar essas crianças como um formador de opinião e cidadão preparados para o futuro, Não só na sala de aula, dentro do currículo escolar, mas além disso. E é isso que esse projeto visa, O vereador também destacou os números da Secretaria de Saúde, que divulgou o faltômetro das consultas das unidades básicas de saúde. São 1.260 na primeira quinzena de abril. Na ordem do dia, foi aprovado um requerimento de autoria do vereador Juliano Valim, que solicita que o Corpo de Bombeiros Voluntários de Caxias do Sul utilize a tribuna livre no dia 10 de setembro para apresentar as atividades e ações de relevância social promovido pelos voluntários. Também foi aprovado o decreto legislativo que concede o título de cidadã caxiense à médica e escritora Maria Helena Binelli Catan. A homenagem reconhece os relevantes serviços prestados por ela à comunidade desde a década de 60 na Serra Gaúcha. Outro destaque foi a aprovação do requerimento da Frente Parlamentar de Defesa da Saúde Mental, que solicita informações sobre os atendimentos em saúde mental no município. O pedido inclui relatórios, critérios utilizados, previsão de ampliação dos serviços, fornecimentos de medicamentos e detalhes do orçamento destinado ao setor. Por fim, foi acatada a proposta para atualizar o valor do Bolsa Auxílio com estagiários do Poder Legislativo de Caxias do Sul, considerando o índice da inflação com base no IPCA, que atingiu 8,18% segundo o IBGE. O valor será reajustado para refletir a perda de poder de compra ocorrido no período. Nesta terça-feira, também ocorreram 2 sessões extraordinárias para a votação e discussão do projeto de lei do Poder Executivo. O documento propõe a isenção do ITBI, Imposto sobre Transição Intervivos, por ato oneroso, com o objetivo de atender as famílias que tiveram suas residências destruídas ou interditadas definitivamente devido ao estado de calamidade pública declarado pelo Rio Grande do Sul em 2024. Além disso, o projeto busca adequar as regras específicas para a construção de moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, do Ministério das Cidades.